Boa noite, pessoal. A minha intenção é deixar essa live, eu não vou excluí-la. É uma live instrucional, de orientação. A intenção é compartilhar ferramentas e conhecimentos aí que possam auxiliar as pessoas que estão tendo problema nesses dias. E, de verdade, incontáveis pessoas estão pedindo a nossa ajuda. E a minha intenção é deixar essa live depois para que você possa compartilhar ou rever, se possível. Tá? Não pretendo demorar. 15, 20 minutinhos aqui, 30. É um bate-papo de esclarecimento de informações e que você possa crescer mais um pouquinho e acrescentar ao conhecimento que você já tem. Essa é a intenção. Também estou de quarentena, né, em casa, como dizem. Então estou com uma roupa de casa. Não é à toa que eu estou com essa roupa também. Depois a gente vai falar um pouquinho. Se por acaso meus filhos ou um deles interromper aqui a live, é porque eu estou em casa, assim como a maioria de vocês. Tá bom? Eu quero compartilhar hoje, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a diferença dos sintomas da crise de ansiedade e da Covid-19, porque sim, existem sintomas que são parecidos e tem muita gente confusa e algumas estão me pedindo ajuda. E a intenção dessa live é justamente ajudar as pessoas que estão confusas. Quanto aos sintomas, o principal sintoma, por exemplo, é a falta de ar. Mas dentro da crise de ansiedade existem alguns sintomas que se aproximam a um dos sintomas, ou alguns sintomas desse vírus hoje que está espalhado mundialmente. Em primeiro lugar, pessoal, vamos lá. Já deu 8 horas. Depois você compartilha, marca um colega, marca um amigo. A intenção é ajudar as pessoas que estão em casa com certo tipo de confusão mesmo mental a respeito da crise de ansiedade e dos sintomas da Covid. Em primeiro lugar, a gente tem vivido sim, tá, uma crise coletiva, uma crise mundial, mas ao mesmo tempo já existem naturalmente as crises individuais. Você tem crise individual, todos nós temos, é a crise financeira, é a crise nos relacionamentos afetivos, seja nos relacionamentos entre pai e filhos, irmão, irmã, marido e mulher. As crises individuais, elas já existem, tá bom? E agora existe essa crise coletiva, que de certa forma atinge todas as pessoas. Atinge vocês, atinge a mim, atinge todo mundo de uma forma geral. As pessoas estão sendo bombardeadas desse monte de informação que chega também. Algumas pessoas têm sofrido de crise, que a gente chama de síndrome de pensamento acelerado, não consegue parar de pensar na situação principalmente atual, não consegue parar de pensar. Eu falei do meu filho, ó, não sei se vocês estão ouvindo. E eu quero hoje te ajudar um pouquinho a diferenciar, tá bom? É claro, eu não sou médico, eu sou psicólogo, tenho formação em psicologia. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como acontece a crise de ansiedade, né? Quais são os sintomas que ela gera nas pessoas, de uma forma geral, tá legal? A intenção hoje não é se aprofundar muito no tema, mas essa é a intenção. E os sintomas da Covid-19, eles são diferentes um pouquinho. E é isso que eu quero dizer. Antes de tudo, algumas pessoas conversaram comigo, gente, não foi uma, duas, não vou citar nomes, mas foram mais de umas. Poxa, Cleito, eu tenho a mente fraca, eu tenho falta de fé, eu não confio em Deus, e etc. São muitos os pensamentos, mas eu quero dizer para vocês, tá? Para você que está sofrendo com algumas coisas por conta desses dias que a gente tem vivido. Esse vírus está aí no mundo, tá bom? Não tem como, na realidade, agora nós dizermos que ele não é real, porque ele é real, apesar de ser invisível. O que nós temos que saber e entender é ter as ferramentas, as possibilidades de passar por esse momento de uma forma mais natural possível. E eu quero dizer para você que você não é falta de fé, que você não tem a mente fraca, que você não é uma pessoa fraca. Às vezes a vida não te deu todas as ferramentas necessárias para lidar com essa situação, tá legal? E eu quero te ajudar um pouquinho a diferenciar para que você possa ficar mais tranquila e tranquilo. Que algumas pessoas estão achando, por exemplo, não, eu estou infectada com vírus tal, e não.
a gente acaba diagnosticando e vendo que é síndrome de pensamento acelerado, é crise de ansiedade, às vezes é ataque de pânico, tantas outras coisas, tá legal? E se você puder achar legal, compartilha isso com alguém que está passando por essa situação. Eu tenho tentado ajudar como eu posso, é claro. Também, assim como vocês, a gente sofre as pressões coletivas dessa crise que todos estão vivendo juntos, mas eu acredito que ajudando o próximo, ajudando uns aos outros, a gente pode passar por isso aí de uma forma mais positiva, né? De uma forma mais viva. Vamos lá então. Crise de ansiedade, gente. A crise de ansiedade, quando eu falo de sintomas de uma crise de ansiedade, tem muito a ver com taquicardia, coração acelerado, né? O coração acelera, você sente o coração palpitando muito forte. Outro sintoma que é recorrente na crise de ansiedade, é um sintoma mais psíquico, que é aqueles pensamentos repetitivos. Você não consegue parar de pensar naquilo. E por mais que você tente pensar em outra coisa, aquele pensamento ele vem constantemente na sua cabeça batendo, e isso causa angústia, causa ansiedade, que pode gerar outras coisas. Eu costumo dizer que a ansiedade, o medo, a ansiedade e sintomas parecidos com esse, eles mexem na nossa imunidade. E imunidade baixa é ruim, né, porque nós ficamos suscetíveis aí a outras doenças. E não pense que você, às vezes, é herói, né? Eu trouxe aqui do Super-Homem, para conseguir vencer sozinha ou sozinho. Busque sim ajuda. Busque ajuda de pessoas que tenham conhecimento para te ajudar a passar por isso, tá? Às vezes sozinho você pode acabar atrapalhando. Eu sei que tem pessoas que conseguem, mas não é a maioria, é uma minoria. Bom, ataque cardíaco, que é o coração, a batida do coração mais acelerado. Isso faz com que o coração bombeie mais sangue para todas as áreas do corpo, e o corpo fica naquele momento de tensão e ativo. Estou falando da crise de ansiedade, tá legal? Consequentemente, gente, se o coração está batendo mais forte, ele está enviando sangue para outras partes do corpo, o pulmão, ou melhor, a respiração vai ficar mais acelerada. A pessoa vai ficar ofegante e ela pode achar que está com algum sintoma da Covid, porque um dos sintomas da Covid é a falta de ar. Consequentemente, essa falta de ar, esse coração bombeando sangue além do necessário, ele pode também causar dor de cabeça, que também é um dos sintomas, tá, da Covid-19. Consequentemente, os pulmões se enchendo muito de ar, pode causar dor nas costas, sim, dor na coluna, né? E a pessoa pode começar a achar que está sofrendo desse vírus, desse mal. E o que a gente tem que colocar como algo que é o divisor de águas do que é um sintoma de crise de ansiedade e o que é um sintoma da Covid, isso eu falei para pessoas ficaram mais aliviadas após ouvirem isso, é o seguinte: a crise de ansiedade, ataque cardíaco, a ofegância, né? Ou seja, a pessoa ficou ofegante no ar, tem muito a ver, sabe com o quê? Se ela percebe que aquilo durou durante um momento e passou, foi embora, gente, fica tranquilo, não é Covid-19. Crise de ansiedade, ela vem e passa, ponto. Ela vai vir, você vai sentir todos aqueles sintomas ruins, que não é a intenção hoje nós nos aprofundarmos do que é uma crise de ansiedade. A intenção é nós colocarmos a diferença e o que você fazer, tá? Diante dos sintomas que vão aparecer, que vão bater a sua porta. Porque é fato que os sintomas, sim, existem sintomas parecidos? Existem. Eles vão aparecer? Vão, porque, como eu já disse, todos nós juntos estamos sofrendo essa pressão. Agora, algumas pessoas vão entender e ter as ferramentas de como passar, né, a informação de como passar, e outras não. Então, se você sentiu por algum momento, por conta de tudo isso que você está ouvindo falar, ouvindo dizer, o coração bater muito forte, falta de ar, você ficou ofegante, mas aquilo passou, eu falo para você, foi uma síndrome de pensamento acelerado ou melhor, essa síndrome ela é recorrente, foi uma crise de ansiedade, desculpa, esquece o que eu falei, foi uma síndrome de ansiedade. Você teve um ataque de ansiedade momentâneo por conta do bombardeio de informações que você está sofrendo, que você está passando nesse momento, tá legal? E se ele passou, ponto. Você tem que, eu costumo dizer que o nosso cérebro tem a mania de acreditar naquilo que a gente fala para ele.
e naquilo que a gente repete para ele. Se você ficar dizendo para o seu cérebro a todo momento que você tem o sintoma da Covid, isso só vai reforçar pensamento negativo, tá? Nos momentos de tensão e de ansiedade, o nosso cérebro, ele mente pra gente. Isso pode parecer estranho falar, mas é isso. Nos momentos de tensão, de muita tensão e ansiedade, por muitas vezes o nosso cérebro tem a mania de mentir para nós. Ele diz pra gente aquilo que não é uma verdade. Ele vai procurar pensamentos negativos. Aí entra o nosso esforço de dizer ou de entender que nós temos em nós já a ferramenta necessária para passar por isso. Se a tua mente dizer para você que isso é um sintoma da Covid e aquilo passou, não. Gente, o sintoma da Covid, no que diz respeito à falta de ar, tá bom? Deixa eu só clarear aqui um pouquinho. Pronto. O sintoma da Covid, no que diz respeito à falta de ar, ele permanece, ou seja, você tem falta de ar durante todo o tempo. Não é algo que vai e volta. Se é algo que vai e volta, é crise de ansiedade. E eu já entendo que muitas pessoas após essa pandemia vão passar por crises de ansiedade. Mas olha aqui, presta atenção. Você vai vencer isso, você vai passar por isso. Eu te compreendo, eu te entendo. Não é falta de Deus, não é falta de fé, não é mente fraca. Não. É só você entender que as ferramentas que você tinha até hoje talvez não foram suficientes. Você nunca passou por uma crise dessa. Na realidade, a maioria das pessoas nunca passaram. A nossa geração nunca passou por um momento desse, certo? E eu estou falando aqui para pessoas que têm fé e talvez para outras que não tenham fé. Então por isso que eu estou falando de uma forma bem genérica, bem abrangente. Tá legal? E se você tem passado por esses momentos de taquicardia, de pensamentos repetitivos, de respiração ofegante, a orientação do que fazer agora. Tá? Já fiz a diferenciação. A diferença principal é a crise de ansiedade, ela vem e passa. O sintoma da Covid, ele fica a cada minuto, a cada instante, e ele não para, porque é um vírus infeccioso que toma parte em nosso pulmão e outras coisas mais. A crise de ansiedade tem a ver com sistemas, na realidade, que tem a ver com o nosso sistema nervoso, que envia aquilo para o nosso coração, e o nosso coração bombeia mais sangue para todo o nosso corpo. Com isso, o pulmão também ele começa a respirar de forma mais acelerada, e isso causa uma crise de respiração momentânea, tá bom? Como evitar, gente? Eu tenho conversado com muitas pessoas e, assim, de uma forma bem simplista, tá? Bem simples aqui agora, eu quero dizer para vocês o seguinte. Em primeiro lugar, existem gatilhos que ajudam a crise de ansiedade, tá bom? Eu conversei com pessoas que disseram, poxa, quanto mais eu ouço e vejo as notícias, depois vem na minha memória. Então não acrescente à sua memória gatilhos que vão te ajudar a ativar esses sintomas da crise de ansiedade. Se é o jornal, evite ver jornais, evite. Olha só, pensa comigo de forma inteligente. Você já sabe, eu, Cleiton, já sei que a doença está aí. Se eu vou no mercado, se eu vou em algum outro lugar, eu tenho que me proteger. Eu uso a minha máscara, eu me precavejo, eu uso álcool em gel. A doença já está por aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter prudência, eu vou ter cuidado, eu vou me cuidar. Mas ao mesmo tempo, o que eu vou fazer? Eu vou agir de forma mais natural possível, colocando e dizendo para o meu cérebro, dizendo para mim mesmo. É estranho dizer isso? Mas é assim que funciona, tá bom? De forma bem simples, não dá pra gente aqui falar muita coisa. Mas eu vou dizer para mim mesmo, vou dizer para o meu cérebro que, bom, já está aí. Agora eu vou evitar os gatilhos que ajudam o meu cérebro a trazer esses sintomas à tona. Tá bom? Se esse gatilho é as redes sociais, se esse gatilho, por exemplo, são os jornais, se esse gatilho é isso, eu vou evitar esses gatilhos e vou trazer à minha memória, vou trazer à minha mente coisas que não têm a ver com isso. Por mais que eu saiba que esteja aí. Tá? É evitar mesmo. E pode parecer bobo dizer isso, mas não. Não é. É verdade.
evite os gatilhos. E vocês, melhor do que eu, melhor do que qualquer outra pessoa, às vezes sabe quais são os gatilhos. Os gatilhos normalmente têm a ver com os pensamentos repetitivos, aqueles que insistem em aparecer na sua mente. Mas acredite em mim, tá? Você tem a opção de acreditar ou não, ou de exercitar o que eu vou te dizer. Diminua esses gatilhos que trazem à sua memória aquilo que ativa as crises de ansiedade, tá bom? Elas podem chegar de muitas formas, de diversas formas. E não pense que às vezes você vai ser herói para conseguir sozinha ou sozinho. Se for necessário, peça ajuda sim. Orientação. Eu costumo dizer que se eu quero orientação de quem é bom de finanças, eu vou a um bom contador. Tem pessoa que diz que é boa de finanças, mas não sabe administrar nada. A vida dela mostra isso. Se eu quero ajuda de alguém para uma relação de trabalho, eu vou procurar alguém que é especialista em RH, de repente. Então, peça ajuda de fato alguém que possa te orientar e não vai falar coisa com coisa. Tá legal? Bom, eu falei que não iria demorar, eu vou deixar a live por aí. Se você tiver alguma dúvida, até mesmo... acho importante você ver depois e só voltar o vídeo, Ana Clara. Tá falando com outra pessoa, desculpa. Sim, eu vou deixar essa live aí, como eu já disse, tem outras lives que eu faço e deleto. Eu vou deixar a live aí, online, se você quiser ver e rever. A gente falou de forma simples, tá, gente? Essa era a ideia hoje. Se tiver alguma dúvida depois, vocês podem mandar até mesmo no privado para mim, para uma outra live, ou uma dúvida que você tem a respeito do que você tem passado. A questão aqui que eu queria trazer à tona era a diferença entre um sintoma que é comum na Covid, porque existem pessoas que estão muito confusas, porque sim, existem sintomas que são parecidos, e sintomas que são de crise de ansiedade, tá? E já existem aí pesquisas que dizem que mais de 70% da população não leva a sério a saúde mental, e ela é tão importante quanto a saúde física, porque ela influencia de fato diretamente ao físico, né, gente? E as pessoas só começam a dar valor à saúde mental quando ela tem alguém na família ou quando ela mesma passa por alguma situação que venha trazer aí um mal social, ou seja, está influenciando na vida dela cotidiana e etc. Tá bom? Meu nome é Cleiton, sou psicólogo já formado, faço atendimento hoje em dia. Com essa Covid não estamos podendo, mas de forma virtual a gente tenta ajudar e auxiliar quem precisa. A maior diferença é essa. Se você hoje está tendo crise e essa crise passou, você não está com Covid. Fica tranquila, fica calma. Eu sei que é redundante falar isso, mas fica calma nesse sentido, né? Você não está com a infecção da Covid. Se ela veio, essa ofegância, né? A pessoa acha, poxa, mas eu acho que eu estou... Muita gente, acredite, foram mais de 10 pessoas, eu acho que eu estou... E não, eu pude, com algumas perguntas simples, só diagnosticar. A palavra não seria nem diagnosticar, mas seria perceber que a pessoa, na realidade, ela estava com crises de ansiedade, mas não com os sintomas da Covid. Os sintomas da Covid, eles são maiores e eles são insistentes, né? Eles não vão e passam assim de forma aleatória. E o que fazer é você, se você tem crise de ansiedade, é você evitar os gatilhos que ativam essa crise. E para saber quais gatilhos exatamente, seria numa conversa muito boa, sincera, clara e transparente. Mas como não tem como a gente conversar, eu estou dando aqui algumas orientações. Gente, não é dicas, tá? Porque profissional não dá dica. Eu estou dando algumas orientações para a sua saúde mental. Evite os gatilhos que possam ativar isso na sua mente. Evite mesmo, tá? E às vezes não é tão fácil, porque nós estamos acostumados, temos hábitos ruins na maioria das vezes, e que nós nos acostumamos com eles, tá bom? Como eu já disse aqui no início da live, às vezes você criou durante a sua vida hábitos ruins, e esses hábitos ajudaram a você ter essas crises, e existem formas de você vencer isso de uma forma absoluta? Existe, né? Mas é um caminho a ser percorrido, é um caminho, né? Que às vezes não é tão simples e exige esforço, exige vontade, mas que cada um de nós, todos vocês, tem a capacidade já natural de vencer e superar tudo isso aí, tá bom? Você não é super-homem, nem eu, nenhum de nós.
Precisamos? Difícil é admitir. Eu disse para as pessoas que me procuraram e abriram o coração para mim, porque ela abre o coração. Agradeci pela coragem, inclusive, dela se expor para mim. Eu não conhecia algumas até então, mas pela coragem, porque a gente tem que ter coragem para dizer, caramba, peraí, eu preciso vencer isso. Eu sei que posso, mas só preciso de uma ajuda, tá? A gente está aí para isso. Fiquem com Deus. Vamos continuar com fé que isso tudo logo vai passar, tá bom? Se puder, compartilhe essa live com alguém. É uma live simples, eu sei, mas pode tirar uma dúvida muito grande aí. Acredite, tem muita gente que tem vergonha de dizer, mas está passando por isso. Eu estou percebendo isso a cada dia que passa. Muita gente com vergonha, mas que está passando por isso agora, hoje, nesse momento. Está sofrendo crise de ansiedade, até pensando que está com a doença. Talvez você seja uma palavra amiga para essa pessoa também. Tá? Todos nós podemos ser. Até já, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.